Muito bem, queridos, vamos falar da lição número 4, a parte de domingo, a batalha espiritual entre os deuses, o Deus do céu contra os deuses do Egito. Com certeza, quando existe uma batalha espiritual, o mundo cósmico se prepara para essa batalha. E Deus, então, ordena aos seus anjos para que estejam de prontidão, porque, com certeza, seus filhos podem precisar de alguma ajuda espiritual. Tanto que o livro de Hebreus diz que os anjos são espíritos ministradores convocados por Deus para ajudar aqueles que haverão de ser salvos. Então, uma batalha espiritual exige, do mundo espiritual, todo um alerta. Por isso, no livro História da Redenção, página 115, está escrito que chegara o tempo em que Deus ele deveria responder às orações dos seus filhos cativos no Egito. Iriam tirá-lo de lá com mão poderosa e com poderosas manifestações de poder, que os egípcios seriam compelidos a reconhecer que o Deus dos hebreus, e quem eles zombaram, estava acima de todos os deuses que eles adoravam. Então essa situação deveria expor a pessoa de Deus como Deus soberano. Por isso, Deus hoje ele está em batalha espiritual contra as hostes do mal. E ele ajuda os seus filhos. Por isso o apóstolo Paulo recomenda que nós tenhamos a armadura de Deus para resistirmos assim todos os ataques do inimigo. E no tempo de Moisés também havia manifestações demoníacas para que o faraó não acreditasse no poder de Deus. Por isso, no Oriente Médio havia um homem que era fabricante de imagens, e ele, quando via um crente falando sobre ídolos, sobre imagem, ele fazia toda uma perseguição para expulsar a pessoa da cidade. Um dia ele foi no centro da cidade, numa loja, para tratar de vendas dos seus produtos. Quando ele subiu na loja, ele percebeu que no andar de cima havia um salão onde o missionário estava pregando e estava falando justamente sobre a futilidade, a inutilidade dos ídolos. Ele conversou com o gerente, depois ele voltou assim, sorrateiramente, ficou num cantinho escutando tudo que o missionário estava dizendo. E ele ficou impressionado, porque o missionário leu no livro de Salmos que aqueles que assim fazem ídolos são semelhantes aos ídolos. Os ídolos têm ouvidos, mas não ouvem, têm nariz, mas não cheiam, têm olhos, mas não veem. E todos os que fabricam serão ou são como os fabricantes de ídolos. São pessoas que vivem na inércia, não vão a lugar nenhum. Aquele homem ficou impressionado com isso. Dias depois encontrou-se com um missionário no meio da rua e disse: olha, eu pensei muito nas suas palavras. Quais palavras? Outro dia eu fui numa loja, o senhor tem o salão em cima da loja. Eu vi o senhor falando sobre os ídolos. Eu sou fabricante de ídolos. Eu queria saber como eu posso receber Jesus na minha vida. O missionário disse: basta apenas crer. Mas e os ídolos que eu tenho feito? Eu dou de presente para as pessoas? Não, de forma alguma. Eu vou na sua casa. Levou um litro de gasolina, colocou todos os ídolos, as imagens no quintal, colocou o combustível e tocou fogo e destruiu todos os ídolos. E disse: é isso que deve ser feito. A vitória é sempre de Deus. No tempo de Moisés, o faraó tinha ao seu serviço assim, centenas de magos e adivinhadores que trabalhavam a seu favor. E a pergunta número 1 é: o que aprendemos da batalha entre Deus e os deuses do Egito? Qual foi o resultado? Êxodo capítulo 7, de 8 a 15. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: vocês devem ir a Faraó e falar com Faraó. E com certeza ele vai dizer: fazei um milagre diante de mim. E você vai dizer a Arão: toma a vara e lança diante de Faraó. E ela se tornará uma serpente. Então Moisés e Arão foram até Faraó e fizeram assim como o Senhor havia ordenado. E lançou Arão a sua vara no chão diante de Faraó e diante dos seus servos, e tornou-se em uma serpente. E Faraó também chamou os sábios e encantadores, os quais produziram o mesmo milagre através dos seus encantamentos. Porém, a vara de Arão consumiu, devorou todas as serpentes criadas por encantamento feito pelos magos do Egito. E Faraó endureceu o coração e não ouviu aquilo que o Senhor Deus havia dito de deixar o povo ir. Então disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está endurecido. Ele recusa de deixar o povo ir. Então amanhã cedo você vai encontrar-se com Faraó na beira do rio Nilo, para que você possa mostrar a ele o segundo milagre. Então a pergunta é: o que aprendemos da batalha entre Deus do céu e os deuses do Egito? Dessa primeira batalha entre Deus e os deuses do Egito, Deus saiu vencedor. O milagre que Moisés fez superou o milagre que os magos fizeram. E por ser uma contrafação, uma falsidade, o milagre de Moisés devorou aquilo que os magos fizeram, mostrando uma superioridade.
Esse primeiro milagre era assim fundamental, porque quem dirigia a vida do faraó era uma deusa serpente chamada Wadjet. Essa deusa, ela era tida como aquela que assim dava toda orientação para o governo do faraó, e que acreditavam os faraós e os egípcios que essa deusa, quando o faraó morresse, conduziria o faraó para o paraíso. A vara de Arão, a serpente devorando todas as serpentes dos magos, era uma representação de que Deus é superior àquela deusa que eles tanto adoravam. E ali se mostrou que o Senhor Deus foi o vencedor dessa batalha. Por isso, devemos crer nesse Deus que é tão superior, desse Deus que nos ajuda, desse Deus que nos promete, desse Deus que no tempo do fim vai fazer milagres grandiosos para livrar o seu povo. Devemos crer, apenas crer, e Ele fará o melhor. Por isso, diz o livro de Salmo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Que o Senhor te abençoe.